Olá, seja bem-vindo ao segundo vídeo da nossa série, a segunda onda da LGPD. No primeiro vídeo, a gente falou sobre os efeitos de uma adequação mal feita. Dentro dos efeitos, nós encontramos a incapacidade das empresas de atender os requests dos titulares. Outro efeito que a gente encontrou foi o excesso de obrigação. Obrigações que foram contraídas por meio de aditivos contratuais e que não são das empresas. Hoje a gente vai falar o que causa esses efeitos. Né? O porquê, de onde esses efeitos surgem. E para isso eu vou pedir para que o meu colega de trabalho aqui, Dr. Rodolfo, comente aí qual é a causa desses efeitos. Dr. Rodolfo? Olá. Bom, uma causa para esse problema do request do titular são os dados que não foram mapeados. E por que não foram mapeados? Muitas vezes porque não são reconhecidos como dados pessoais. Então, ninguém tem dúvida de que o RG, o CPF, o nome, o endereço são dados pessoais. Acontece que em muitas empresas, informações como a entrevista, um exemplo, né? A entrevista que foi feita no recrutamento e seleção, aquela redação que ele faz, o candidato, os testes, essas informações não são lidas, não são interpretadas pela organização ou por quem está mapeando como dados pessoais. E dessa forma, quando um titular requer esse tipo de informação, a empresa tem dificuldade de prestar, de atender esse direito do titular. Então, além dessa causa que o Dr. Rodolfo colocou, uma coisa que, assim, a gente vê em praticamente 90% dos casos, né, de adequação à LGPD mal feita, que vai gerar um retrabalho, é a utilização de questionários modelos. Então, a empresa, para economizar uma consultoria, a empresa vai na internet, pega algum modelo de questionário gratuito, algum modelo de mapeamento de dados gratuito, ou às vezes até paga uma pequena importância por isso, e até um modelo de consentimento, e ela acha que ela está coberta, né? Ela acha que é o famoso copia e cola, né? Então, ela pegou aquele modelo que foi desenvolvido, não se sabe por quem, não se sabe para quem, não se sabe qual tipo, qual segmento da empresa, e aquilo acaba sendo utilizado. Então, essa coisa de ficar utilizando questionário padrão, cláusula contratual padrão, modelo de consentimento padrão, isso só dá errado. Não tem um caso que a gente percebe que isso realmente funcionou, ou seja, é péssimo. E é uma das práticas mais usadas que a gente observou com relação à implementação mal feita, né? O que eu tenho percebido muito também é que existe uma falha de comunicação entre quem entrevista e o entrevistado. Quando a gente vai fazer um mapeamento, nós precisamos sentar com os setores, cada departamento da empresa e conversar com as pessoas que estão ali trabalhando no dia a dia, que estão tratando os dados. E muitas vezes eu percebo que a informação foi mapeada incorretamente porque houve uma falha de comunicação entre quem entrevistou e foi entrevistado. Então, e essa falta de comunicação se dá porque, às vezes, você tem uma pessoa, por exemplo, um advogado ou um técnico de tecnologia, um técnico de TI, que tem uma linguagem muito alta para entrevistar, por exemplo, um assistente de departamento pessoal ou alguém que está na portaria. Então, a gente também tem que usar uma linguagem que seja acessível à pessoa da qual a gente quer tirar a informação, né? Basicamente é isso. Às vezes acontece o contrário também, né, doutora Lilian? O profissional que está sendo entrevistado conhece muito do assunto e a pessoa que está entrevistando, o profissional, às vezes não tem a profundidade necessária para entender a verdadeira dimensão do tratamento de dados. Então, esse problema de comunicação ele pode acontecer pela via recíproca. E eu acho que a última causa que a gente tem visto muito também é a situação de dados não indexados. Ou seja, geralmente aquele dado pessoal que ficou em documento físico. Vou dar um exemplo que o Dr. Rodolfo gosta de dar bastante, que é o da entrega de EPI.
Lá atrás, no passado, em algum momento, o empregador entregou um EPI para o colaborador. Passou-se um tempo, o colaborador se desligou da empresa e foi lá e abriu um request querendo saber quais foram os EPIs que foram entregues para ele em determinada época. Se essa empresa não tiver esse documento muito bem arquivado, indexado, com número de pasta, com prontuário muito bem organizado, ela vai ter uma dificuldade muito grande de localizar essa informação. Então, essa falta de indexação, de organização do documento, do dado pessoal, causa muitos problemas para as empresas também. Sim, eu costumo dizer que não basta proteger o dado, você precisa ter condições de recuperar esse dado rapidamente, né, em prazo suficiente para atender a legislação, para atender os direitos do titular. Então, aquela ficha de EPI que o funcionário assinou lá em 1998, quando ele pegou um óculos, uma bota, um capacete, está perdida na empresa, está em algum arquivo de metal, em um porão, num arquivo morto, e quando a solicitação do usuário chega perguntando, por exemplo, qual era a marca da bota que ele usou e eventualmente causou um prejuízo à sua saúde, por exemplo, né? Ele quer saber essa informação, a empresa precisa recuperar rapidamente. Então, isso, sem dúvida nenhuma, essa falta de indexação pode ser um problema para a adequação LGPD dentro da empresa. Sem dúvida. Bom, então aqui, resumidamente, nós falamos das causas. Então, só para fechar, a gente falou que as causas são dados não reconhecidos como pessoal, problemas de comunicação, quando a gente vai fazer as entrevistas de mapeamento. A gente também falou sobre o armazenamento de dado não indexado. Então, agora, no nosso último vídeo, nós vamos falar sobre as formas de se evitar esse tipo de coisa. Ou seja, a gente vai dar algumas dicas para que você não incida numa necessária readequação da adequação que você fez primeiramente, ou seja, para que você não caia do golpe da segunda onda. Então, fiquem com a gente, até mais!